Eu vou botar peruquinha agora. Por quê? Porque o Tite fez o torcedor do Flamengo de palhaço e aí fez. O Tite, ele fez uma promessa, e é promessa porque ele falou: vamos criar menos, mas vamos fazer gols. Pode me cobrar. Ele falou: pode me cobrar. O Tite esqueceu que a gente está na era da internet. Na era da rede social. Cobraram do Tite na coletiva. Ó, Tite, você falou que podia te cobrar. Você prometeu que o Flamengo ia fazer gol. E aí ele diz que não prometeu. Então, tipo assim, já fez o torcedor de palhaço. E aí outra coisa, que eu falei ontem, eu vou repetir agora de palhacinho, tá? Outra coisa que é bom deixar claro. Um treinador que tem o time que tem nas mãos e que não promete gol contra o Peñarol, ele tem que ser treinador, então, de beisebol, como eu falei ontem. Ele tem que ser treinador de tênis, de basquete, porque aí não tem gol. Aí ele não precisa prometer gol. Como é que ele quer passar num mata-mata de Libertadores sem prometer gol pro seu torcedor? Aí é o que eu falo. Vai então treinar outro esporte. Como disse o Bruno, nem ele tá se sentindo confortável. E outra, tá? E nessa parte, aí eu falo com respeito ao trabalho dele, não. Eu acho o trabalho muito ruim. Mas até a saúde. Eu acho que o Tite não tá com uma saúde tão boa assim. Porque muita gente critica, e isso eu não critico, que o filho dele fica ali na beira do campo pra ele. É porque eu acho que ele realmente não aguenta mais ficar de pé ali o jogo inteiro. Porque eu tava no Maracanã no jogo contra o Peñarol, ele tá mancando muito. É perceptível que ele tá sentindo dor pra andar. E deve ser complicado pro cara ficar em pé ali no lado do campo o tempo todo. Ou seja, pode ser também um fator pro Tite refletir. É muita cobrança? É do jogo. É do jogo quando você é treinador de um Flamengo, quando você é treinador de um Corinthians. Tem que aguentar a pressão. Tem que aguentar o tranco. Mas agora, foi mal demais, né, Flávio? Ele dizer, pode me cobrar. Quando cobraram dele, ele disse que não prometeu. Ele prometeu. Ele disse que ia sair gol. E outra, futebol é gol. Um treinador tem que prometer gol pra passar de fase na Libertadores. Eu não acompanhei muito a história, porque isso é uma baita bobagem, né? O futebol é gol, claro. Né? Você é um cara de pau. O quê? Você sabe o que aconteceu. Não, eu sei, mas eu não dou a mínima importância. Eu acho que os caras... Sinceramente, eu acho que hoje os repórteres, o pessoal que cobre clube, se valoriza muito como se eles fizessem parte do negócio. O trabalho da imprensa é um trabalho de observação. E hoje nós temos uma inversão de valores como se a imprensa fosse lado ativo, participativo. Eu nunca participei de decisão de nada, de clube nenhum, time nenhum. Nunca pedi para prometer coisa ou deixar de prometer. Isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. Na minha vida, sempre que eu cobri clubes, eu cobri clube e acabou. Ganhou, perdeu, nunca mudou nada. Eu nunca recebi salários por vitória de time. Eu sempre falo. Eu gosto de dar um exemplo que eu fiz 2 finais de Copa do Mundo envolvendo o Brasil. Uma em 94, o Brasil ganhou, eu saí puto do estádio. Outra em 98, o Brasil perdeu, eu saí feliz da vida. Por quê? Porque o meu trabalho foi muito melhor em 98. O que me interessa é o meu trabalho. Então, eu acho assim que essa coisa de promete, não sei o quê, de pedir desculpas, isso tudo é uma grande bobagem, entendeu? Mas acho que parece que ele falou, depois não falou. É só ele também, não há importância. Acho que isso aí não é realmente uma coisa que se... Pra mim não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. É porque o Tite até se irritou, né? Quando ele foi cobrado. Ele ficou irritado, principalmente depois, no final da entrevista. Ele se irritou quando ele foi cobrado. A gente tá voltando pro ar já na Rádio Jovem Pan. E aí eu vou passar a palavra pro Vanderlei e pro Bruno. Inclusive, foi cobrado por um influenciador, né? De um canal de Flamengo, e aí às vezes algumas pessoas, mas não é jornalista. Eu discordo. Eu acho que se o influenciador tem audiência é porque gostam de assistir ao trabalho do cara, e o cara faz o trabalho dele do jeito que tem que ser. Se não quer responder, não responde. Mas tem uma audiência, tem um engajamento. E aí eu acho que tem que se respeitar o trabalho do cara. Agora, Vander, a gente vai botar aí a sonora do Tite, antes e depois. Ele prometendo e depois ele dizendo que não prometeu. Porque ficou feio. Ficou feio. Era melhor ter dito, cara, prometi mesmo. Meu trabalho é buscar o gol. Meu time não teve competência, eu não tive competência. Mas daí a falar que não prometeu. Treinador não prometer gol em futebol. É até meio constrangedor. Vamos escutar aí o Tite antes e depois. Depois do jogo no Maracanã e depois do jogo no Uruguai. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois.
Olha aí. Quer que eu falo? Não! Eu falo de boca aberta. Agora, eu peço antes e o depois. Ele bota só o antes. Eu pedi o antes e o depois. Tava comendo aqui tranquilamente. Agora tem o depois. Tranquilamente. Pode ferrar. Até de palhaço eu tava. Aí, ó. Tranquilo. Vamos ouvir agora, né, Guilherme Silva, que quer me ferrar. Mas a gente é incaível, Bruno Prado. Incaível. Você tá falando, né? E tem outra. Você que tá falando. Eu escutei já da boca do seu pai. O quê? Pilhado, se você cair, a família Prado cai junto. Você tá louco. Ele que falou, eu não falei nada. Eu também não, vai te encatar, pô. Gosto muito de você, acho você muito querido, vou com você até o aeroporto e tal. Vai te encatar, vai sozinho. Ei, Vanderlei, o cara arruma e quer te levar junto, pô? Eu ouvi dele. A família Prado Não falei nada. Hein? está de mãos dadas com você. Sem dúvida, mas aí solta a mão, né? Não tem problema. Bom, vamos escutar a posição do Tite após a eliminação do Flamengo, se contradizendo com relação a essa última. Eu só gostaria que, se eu prometo, eu coloquei prometo pra ti, do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Mas é promessa, não é, eu projetei, né? Senão sim, tá me cobrando, tu tem todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá, eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim, só que promessa não foi. Projetei sim, trouxe responsabilidade para mim sim, queria que fizesse sim, era para fazer gol sim, tudo isso, só o termo não é. Olha aí, ó. Voltamos. Olha aí, é o Tite, né, falando sobre essa situação. Ficou feio pra ele, né, Bruno Prado? Ele falou que ele fez uma análise de jogo que não funcionou, não deu certo. Aí ele falou, pode cobrar, aí vai ser cobrado. Eu acho que o ponto ali, a pergunta na coletiva, ela seria feita. Ela seria feita, porque ele falou semana passada, então a pergunta na coletiva, ela aconteceria. Sobre a discussão, aí eu vi o vídeo dele falando na saída da coletiva com o rapaz lá, o paparazzo rubro-negro. Hoje em dia faz parte ali ter o influenciador, eles são comunicadores, estão na entrevista. Mas ali, eu acho que é um local assim, você faz a pergunta e responde. Mas ficar depois discutindo com o cara saindo da sala, aí eu já não acho que é uma coisa boa. Aí é uma coisa... o cara estava saindo, aí o outro discutindo. Nem se fosse um jornalista, repórter. Não tem que fazer isso. Faz a pergunta e ele responde. Aí as pessoas avaliam se a resposta foi boa ou não. Mas ficar batendo boca com o cara saindo da entrevista, aí não é. Mesmo se fosse um jornalista, não é uma coisa que tem que ser feita. Não. Mas eu acho que aí tem um ponto importante. Quando o Pilato fala... Hoje tem os influenciadores, eles têm as suas audiências e eu respeito totalmente, todo mundo tem que defender o seu lado. Mas eu acho também que você não pode misturar as coisas. Nós deveríamos ter duas entrevistas. Uma você dá para jornalista e outra você dá para influenciador, ou o nome que você quiser dar. Mas tem influenciador que é jornalista, Flávio. Ele é jornalista. Mas aí ele vai fazer, que papel você vai fazer aqui? Você vai torcer como jornalista ou você vai ser jornalista? É só isso. Não tem nada com... Todo mundo tem direito, de novo, todo mundo tem direito de trabalhar e tal. Nem que seja para dividir. Ó, o Tite vai falar meia hora, o Tite ou qualquer um. Ele vai falar meia hora com os jornalistas, perguntas jornalísticas, e depois ele vai perguntar pro pessoal que é influenciador, que tem aquele lado da torcida e não sei o que, tá tudo certo. É uma nova forma de fazer. Mas me incomoda, por exemplo, me incomodaria muito eu como jornalista fazendo uma entrevista e de repente entra um cara e fala, olha, o nosso time, não sei o que e tal, sabe? Como eu falei, pra mim não tem nosso time nem com seleção brasileira. O meu trabalho é muito mais importante do que o time que eu tô cobrindo. Qualquer um que seja, sempre foi assim. Até quando eu ia ficar mais direto. Então, eu acho assim, quando é nosso time, faz separado. Sem desrespeitar o trabalho de ninguém. Estou desrespeitando o trabalho de ninguém. Só que estão misturando coisas que não pode misturar. Eu me sentiria muito incomodado de ter que fazer uma entrevista coletiva junto com pessoas que têm uma outra pegada, outro ritmo, falam para outro tipo de público. Porque o jornalista, ele está falando para o cara que está adorando que o Flamengo perdeu. Não é? Então, pergunta e depois essa coisa toda que foi colocada, pode fazer, mas separado. Acho que seria muito importante que isso acontecesse. Ó, a gente já vai levantar esse debate, porque eu sou a favor, tá?
dos influenciadores. Eu tenho uma visão diferente. Sim, eu sei. Quero separar. Mas isso é verdade. Essa ideia do Flávio pode ser boa. Porque eu acho que o influenciador tem que falar também. Porque o influenciador representa muito o torcedor. Claro. Aliás, ele representa o torcedor. Exatamente por isso. O jornalista não necessariamente. O jornalista, ele está lá fazendo um trabalho jornalístico. Ele tem que olhar os dois lados. Não tem que dar opinião. O influenciador, quando ele pergunta opinando. O jornalista, ele pergunta e pronto. E o cara responde. Hoje você tem perguntas que demoram mais que a resposta. O cara que tem conhecimento jornalístico, ele faz uma pergunta objetiva. O cara que não tem, ele opina. Eu acho que não sei o quê. Isso não interessa para o jornalismo. Isso não interessa para o jornalismo. Eu acho que o que ele pensa não interessa. Interessa a resposta do cara. Esse cara que tem esse tipo de coisa, pode fazer, mas faz separado. Wander, a gente segue no YouTube. Você estava querendo a palavra, né? Eu queria falar primeiro que, não só com o Tite, mas com os outros treinadores e todos nós, acho que nós somos reféns das palavras. Por aquilo que você diz, os comentários são feitos ou as perguntas são feitas, né? O Tite realmente não usou a palavra promessa. Ele disse que se criarmos o mesmo número de oportunidades, vamos fazer gols. Depois vocês me cobrem. Eu, se fosse o Tite, teria falado a mesma coisa. Aliás, mesmo sem o Tite ter falado isso, eu disse que pelo potencial do Flamengo, foi uma surpresa enorme, uma decepção para mim não ter feito o Flamengo não ter feito gols pelo potencial no Maracanã. E aí esperava que virasse lá. Eu seria um Tite, falaria, olha, nós vamos criar várias chances e vamos ganhar. Perdemos de 1-0, vamos levar para penalidade, vamos virar. Eu imaginava isso, se eu fosse o Tite. Agora, foi um fracasso, 180 minutos, não conseguiu o time fazer um gol. O Tite, claro, taticamente, tal, ele não passou nessa prova, não teve criatividade para resolver o problema, tudo isso é verdade. Agora, o elenco fabuloso. Por isso que eu brinquei aqui num determinado momento, que enquanto o Flávio falava, eu disse, olha, é mais ou menos naquela linha. Em algumas situações, você não precisa nem de treinador. Pelo talento, pelo grupo, pela eficiência, pelo aquilo que você gasta, esses caras vão resolver fazer um golzinho lá, levar para penalidade, fazer qualquer coisa. Tá certo? Então, eu acho exatamente isso. Acho que eu teria também dito aquilo. Olha, podem me cobrar, porque vamos criar tanta chance que uma bola vai entrar, mesmo sem o Pedro. É isso, Osmar. Comparação dos últimos técnicos do Flamengo com o Tite. Que isso mostra que a cobrança no Tite tem que ser muito forte realmente, hein? Vamos lá. Tite... Aproveitamento 63%. Renato Gaúcho, 72%. Muito maior do que o do Tite. Paulo Souza, 66,7%. Maior que o do Tite. Dorival Júnior, 67%. Maior que o do Tite. Só o Sampaoli, que fica atrás do Tite, com 60,7%, gente. Olha como é ruim. Não só o futebol, mas também o retrospecto do Tite no Flamengo. Os números do Tite no Flamengo são muito ruins. E é por isso que eu digo, se todos esses foram demitidos, eu acho que já tem sim justificativa para o Tite ser demitido do Flamengo. E eu não vejo forma do Tite se recuperar no clube. Eu acho que já passou, já teve um ano de trabalho. Felipe Luiz está aí buscando uma oportunidade. Pode ser um novo nome. É o que eu digo. Não tem melhor oportunidade pro Felipe Luiz. Por quê? Porque pior do que tá não pode ficar. Do jeito que jogou contra Palestino, do jeito que jogou contra Bolívar, do jeito que jogou contra Peñarol, do jeito que jogou contra Cuiabá, contra Vitória, contra Criciúma. Não vai ficar pior. Então arrisca. Pode ser uma nova era dentro do Flamengo. Essa é a minha opinião. E comparando com os números aqui dos treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, os números do Tite são péssimos. 69 jogos, 40 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Tem algumas coisas que estão ficando muito claras. Assim, do jogo de ontem, o Flamengo ficou muito tempo com a bola, que era esperado, porque o Peñarol tinha vantagem, o Peñarol fica mais atrás. O Aguirre não é um treinador que faz questão de ficar com a bola, mesmo jogando em casa.
E mesmo se ele não tem a vantagem, o Aguirre normalmente ele tenta marcar pressão quando joga em casa e está 0-0, marcar pressão, tentar fazer um gol no início para depois poder jogar no contra-ataque. Então era natural que o Flamengo tivesse a bola, mas não finalizou, não teve quase nenhuma chance. Teve uma no comecinho ali com o Plata e mais nada. Isso é uma responsabilidade da comissão técnica, de criar alternativas. Sem o Pedro, claro que dificulta. Você perde um cara que fez 30 gols no ano. O segundo artilheiro do ano não tem 10 gols, tem 6. Acho que é o Bruno Henrique com 6 e o Arrascaeta. Então, isso faz falta, mas tinha que buscar, sim, alternativas. E a diretoria também, né? O Atlético Mineiro... Ele arrumou uma solução para centroavante, que é o Daverson. O Daverson, quando o Galo contratou o Daverson, o Pedro não tinha machucado. Barato. Mas podia trazer antes. Assim, é um nome só. Não digo que o Daverson ia solucionar os problemas, mas assim, eu digo, tem um nome para ser um centroavante, né? E mesmo agora, podia buscar um outro nome para ser um centroavante, para ter um homem de área. Eu citei um porque fez gol essa semana, mas podia ser qualquer outro. Então tem esse ponto. E algumas coisas que estão virando um padrão, estão se tornando um padrão preocupante no Flamengo. Essa é a segunda Libertadores seguida que o Flamengo não ganha fora de casa. E esse ano realmente perdeu para times fracos. O Palestino era muito fraco. Os jogos na altitude, ainda acho que são jogos que todo mundo quase vai lá perde. Mas o Palestino, o empate com o Milionários, a derrota, aí foi em casa pro Peñarol, mas lá empatou 0-0 sem chutar uma bola no gol. Ano passado perdeu pro Alcas, empatou com o Nublense. E caiu pro Olímpia, tendo uma vantagem de 2 gols. Tomou 3 do Olímpia em Assunção. Então é o segundo ano seguido que o Flamengo não ganha fora de casa na Copa Libertadores e contra alguns adversários fracos. E o Flamengo não conseguiu ganhar. E outra coisa, a gente estava falando de conquistas aqui. Se você considerar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, aí você pega, o Flamengo ganhou o Brasileiro em 20, 21, 22, 23, 24, 4 anos. Se o Flamengo não ganhar, a Copa do Brasil, brasileiro eu acho que não tem nenhuma chance, mas a Copa do Brasil esse ano vai ser o terceiro ano em 4 que o Flamengo não ganha nenhuma dessas competições. Em 21 não ganhou. Em 21 foi vice da Libertadores, vice-brasileiro e caiu na semifinal da Copa do Brasil. Em 22 ganhou. Copa do Brasil e Libertadores. Em 23 não ganhou e se não ganhar a Copa do Brasil não vai ganhar em 24 também. Seriam 3 de 4 anos que o Flamengo, com dinheiro, com estrutura, com elenco, não ganha nenhum torneio importante. Então tem alguns padrões que, claro, o trabalho do Tite, você pode contestar um monte de coisa, mas tem alguns padrões que são do clube, que são dessa direção. E aí, sobre saída do Tite, pro ano que vem ele não vai ficar, eu acho que nem ele vai querer permanecer. Você acha, se ele ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil, você acha que ele não fica? Eu acho que não. Aí não é informação, não, mas eu acho, assim, pelo histórico dele, eu acho que ele tá bem cansado. Eu acho que ele não vai querer ficar. E vai vir outro presidente, né? Outro presidente que vai escolher o técnico para 2025. Essa diretoria, como eu falei, eu levo para fazer análise do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, o que a diretoria vai fazer, eu penso quase que 100% na política, porque são políticos, ainda mais em ano eleitoral. Acho que para tirar o Tite antes do fim do ano, eles vão fazer contas. Se isso ajudar numa eleição, tira. Se não ajudar, deixa aí, o próximo presidente escolhe o técnico para o ano que vem.